E aí, cervejeiros, tudo bom? Vim aqui mostrar para vocês hoje o Beer Maker 120 litros. Esse aqui é um equipamento novo da cerveja da casa. A gente possui com essa mesma estrutura aqui o Beer Maker de 50 litros e o de 75. No vídeo agora vocês vão ver, eu vou mostrar como é que faz a configuração de uma receita no painel, vou mostrar todas as opções que ele tem, a montagem desse guindaste aqui e depois, durante todo o processo, a gente vai falar sobre os registros, o processo de resfriamento e a lavagem do equipamento. Então, só acompanhar aí agora todos os passos de como produzir uma cerveja com esse equipamento. Então, pessoal, a montagem é bem simples. É só o Beer Maker de 120 que tem que fazer essa montagem usando uns rolamentos. O Beer Maker de 50 litros e de 75 não precisa, ele é só de encaixe. O de 120 tem esses rolamentos aqui, ó. Vai um por cima, a gente vai colocar ele aqui, e esse outro rolamento aqui que vai por baixo. Então primeiro nós vamos colocar o guincho, depois a gente coloca o rolamento e uma porquinha de aperto. A gente pode apertar com a mão, já serve, mas o bom é usar uma chavezinha de fenda e um martelinho para dar um aperto melhor. Vou colocar ele aqui. Ele já fica aqui, daí é só chegar agora com essa arruela e a porta, aí o rolamento aqui. A gente vai colocar por baixo. E vem com a porquinha para dar o aperto. Se apertar com a mão, ele já fica bem fino. Mas para evitar, né, de ficar com folga, a gente dá um apertinho aqui, ó. E aí tá pronto. Vou mostrar para vocês como funciona a configuração do painel. Ele é um painel muito prático de mexer, não tem muito mistério, não tem muita função. Básico, porém o que é necessário. Logo que liga ele na tomada, aparece cerveja da casa, aqui é a tela inicial. Vocês colocando para baixo ou para cima nas setas, todas as funções que aparecem nele. Receita 1 a 10. As receitas configuráveis, que vocês podem deixar armazenadas a receita de vocês. Depois ele vem o ciclo manual, que quando você entra no ciclo manual, ele pergunta se abasteceu com água, porque tu pode ligar a resistência e a bomba manualmente. Então tu confirma, vocês vão ver que aparece res e bom. Res é resistência, que se tu apertar no confirmar você vai ligar ela. E esse cronômetro aqui mostra o tempo que já está. Assim que ele atingir 65 graus, ele vai começar a cronometrar o tempo. Se vocês quiserem, pode ligar a bomba junto, para recircular. Quando está piscando é porque está ligada, quando está estático é porque está desligado. Esse é o ciclo manual. Vocês querem ligar só a bomba, quero, sei lá, fazer um Whirlpool manual, quero fazer a trasfega utilizando o ciclo manual. É aqui que vocês vão ver. Para sair daqui, é só ficar segurando a tecla cancela. Ele vai voltar para o painel inicial. Vamos continuar ali. Então, o ciclo manual foi o que nós vimos. Drenagem Whirlpool é quando vocês querem fazer o Whirlpool ali dentro do caldeirão. Vocês só vão apertar a tecla confirma, ele vai ligar a bomba. Para fazer a drenagem, tem que fazer o ajuste dos registros, que nós vamos mostrar depois e também está no manual. Aqui as receitas que vem programada no painel, todas as 10 receitas, elas têm já suas rampas pré-programadas. E no manual do BeerMax, o manual do painel, que está lá na nossa nuvem, ele tem essas receitas discriminadas, quanto que é de malte, qual lúpulo usar e qual a levedura usar. Então tem que ser o manualzinho do BeerMax, não é o manual do Beer Maker. Depois vem a limpeza, quando vocês confirmam aqui também com um pouco já de água dentro, ele vai recircular por um tempo, vai levantar a temperatura para dar uma diluída melhor nos sólidos ali dentro.
e vai fazer um tempo determinado lá em 5 minutos a tantos graus, depois ele pede para tirar a água, colocar água limpa e assim por diante. Configuração é onde nós configuramos as receitas, que são aquelas 10 receitas que são abertas para configurar da maneira que vocês querem. Depois tem ajuste de bomba, isso aqui é muito legal, quando vocês quiserem mudar o tempo que a bomba fica ligada e o tempo que ela fica desligada. Por exemplo, durante a abraçagem eu quero que ela fique 10 minutos ligada e dê um descanso de 2 minutos. Então ela vai permanecer 10 minutos ligada e permanece 2 desligado. Aperta confirma. Ajuste de filtragem. Caso esteja no fim da mostura, acabou lá o mesh out, acabou todas as etapas, vocês queiram que fique recirculando mais um tempo para clarificar, vocês podem programar aqui mais 5 minutos, mais 10 minutos e apertar o confirma. Vou deixar em 0. A gente não procura fazer isso porque ele já fica o tempo todo recirculando durante toda a etapa, então não precisa. Configuração do offset é para fazer um ajuste fino do termômetro, né, do sensor de temperatura. Se caso vocês estejam colocando um outro termômetro dentro do caldeirão para confirmar e está dando uma diferença, aqui que vocês vão ajustar. Por exemplo, lá dentro do caldeirão está dando 65 graus e aqui no painel está dando 63, vocês vão lá e ajustam para mais 2 para equilibrar a temperatura. E aí vamos configurar uma receita. Configurar aqui na receita 2. Receita, quando vocês forem configurar, vai aparecer assim, ó, receita 2, que é a que vocês estão configurando, e etapa e o tempo que vai ficar nessa etapa. As etapas é as rampas de temperatura, rampa de 50 graus, rampa de 65, rampa de 72, 74 e assim por diante, mesh out. Então, quando for clicar em confirma, ele vai perguntar qual é a temperatura da primeira rampa. Vamos ajustar já para a receita que a gente vai fazer. A temperatura de 65 graus. E o tempo será de 60 minutos. Se caso depois a gente precise mais tempo, é só clicar nessa tecla aqui, ó, tempo mais 10. Ele vai adicionar mais 10 minutos, isso já durante o processo de mosturação ou de fervura. Se vocês querem acrescentar mais um tempo, é só clicar em mais 10 depois. Então, etapa 1, 65 graus, 60 minutos. A minha etapa 2, não, opa, é para baixo. A etapa 2 vai ser o mesh out, que é 76 graus. 76 por 10 minutos. Etapa 3 eu não tenho, que eu já terminei. Então, quando ele termina a etapa 1 e a etapa 2, ele vai pedir depois para tu fazer a remoção dos grãos. Ele vai apitar dizendo que a mostura já terminou e é para fazer a remoção dos grãos. Essas etapas são as que sobram. Vamos para a fervura. Fervura, 97 graus. O que é esse 97 graus? Não quer dizer que a fervura vai ficar estática em 97 graus. Essa fervura ela vai começar a cronometrar após atingir 97 graus. A fervura é contínua, a resistência fica sempre ligada, então ela pode chegar a 98, 99, 100, então não se apavorem que é assim mesmo. Então, a partir do momento que ela chegar em 97 graus, ela vai começar a cronometrar o tempo que eu programei para a fervura, que será de 60 minutos. Entenderam? Então, 97 graus não é a temperatura que vai ferver e ficar fixa em 97. É só para avisar o painel que quando ele atingir 97, ele começa a contar esse tempo aqui. Confirma, ele vai pedir para ajustar os lúpulos. Lúpulo 1, o máximo que seria em 60, mas eu gosto de adicionar em 50. Confirma. O lúpulo 2 é 15 minutos, é onde eu adiciono uma pastilha de clarificante junto. O lúpulo 3 será em 5 minutos. O lúpulo 4 será em 1 minuto.
e está configurada a nossa receita. Depois ele tem mais uma adição, são 5 adições de lúpulo que pode fazer. Essa etapa de resfriar não funciona para este equipamento. Ele é quando tu faz um resfriamento dentro do equipamento. E nosso resfriamento é fora, ao passar pelo chiller tubular de contrafluxo. No mesmo momento que você está enviando para o seu fermentador, ele já vai resfriando, então não precisa programar nada nessa etapa. Então está aqui nossa receita configurada, basta apertar o cancelar para sair. A gente vai ir atrás dela, que é onde nós configuramos, foi na posição 2. Clicou em confirmar, ele pergunta se abasteceu com água. Muito importante nunca ligar o equipamento sem água dentro, porque pode queimar a resistência e com certeza irá queimar a bomba. Então a gente tem certeza que tem água, a gente liga o equipamento. Como vocês podem ver, está em 63 graus, a gente programou para iniciar a mostura em 65, ele fica com um pré-aquecimento ativo. Assim que chegar na temperatura que nós solicitamos, ele vai parar de recircular, vai desligar tudo e vai botar uma mensagem no painel que seja adicionado os maltes. Vou mostrar os registros. O primeiro aqui da direita, na minha direita, ele fica aberto. O do meio ele fica fechado até o momento do resfriamento. Nós vamos usar esse aqui somente na hora de fazer o resfriamento e a trasfega para o fermentador. E o Whirlpool, ele é o registro que tem o retorno do líquido para a panela. Ou seja, o trube ele entra, que é no centro da panela, ele sai da panela, vai lá na bomba, volta por esse aqui. Ó, ele chegou na temperatura desejada da adição dos maltes. Ele fica apitando no painel. Vou terminar a explicação. Então, o trube é a entrada de água para a bomba, ou seja, sai da panela, do centro da panela e vai lá na bomba e retorna para o caldeirão na válvula do Whirlpool. É a mesma válvula que faz o Whirlpool depois. Esse retorno a gente sempre deixa ele estrangulado, a gente até coloca uma marcação aqui, ó, que a recirculação, a posição desse registro é mais ou menos por aqui, não quer dizer que seja aqui. A gente recomenda que seja feito isso para não haver um entupimento dos grãos, porque essas bombas são muito fortes e o fluxo de água que passa pelo grão não é tão forte quanto a bomba pode empurrar de volta. Então nós estrangulamos a saída dela para ela manter uma recirculação contínua e não acabe entupindo a cama de grãos, não compacte a cama de grãos pela sucção que a bomba está fazendo. Então a gente deixa ela aqui fechadinha. Se vocês virem que a recirculação está ocorrendo de forma legal, vocês tentem fechar um pouquinho ainda. Quanto mais fechada, melhor, para evitar esse entupimento. Já chegou na temperatura exata, agora vamos fazer uma adição de malte. Sempre colocando e mexendo devagar, não precisa fazer muita agitação, só para espalhar o malte mesmo. Lembrando, a gente só liga a bomba depois de adicionar todos os grãos. A gente só vai apertar o confirmar ali no painel depois de adicionar todos. Terminamos de adicionar os grãos, aí sim vamos confirmar aqui no painel. Ó, confirmar para iniciar a recirculação e a cronometrar o tempo. Com a adição dos grãos, a temperatura baixou um pouquinho, mas já ela corrige novamente para 65. Não precisa mexer durante o processo. Foi só na adição dos maltes mesmo. Vamos olhar o registro ali para ver se a gente pode reduzir um pouquinho. A recirculação está ótima. Ó. A gente fecha um pouquinho mais, vamos ver se permanece com a recirculação boa. Acompanha aqui, Lucas. Por estar escorrendo aqui na panela, não é problema. Pode olhar que o lado de cá está com uma boa recirculação. Aqui provavelmente é um pouquinho do desnível do chão onde nós estamos aqui. Por aqui a água já está até passando por cima do caldeirão. Ó. Pessoal, vocês viram que ficou um espaço bem considerável
Para que a gente não tenha que botar tanta água na lavagem, eu vou adicionar mais água aqui dentro. Falando um pouquinho sobre a adição de água, no manual, na apostila, vai bem detalhado sobre quanto de água adicionar. A gente adiciona quase o total de água no início e a gente faz uma lavagem com um pouquinho de água apenas para adicionar e completar o volume desejado antes da fervura. Aqui a gente colocou 120 litros de água. Como sobrou bastante, eu vou tentar colocar mais 20 litros, vai para 140 litros de água. E a minha lavagem estava programada para 60 litros. Aí, 20 litros de água adicionadas. Depois eu vou precisar somente aí de uns 40 litros de água para lavagem. E vou controlar, na verdade, isso antes da fervura. Se eu precisar de um pouquinho mais de água, eu coloco. Se eu ver que já está no volume desejado antes de iniciar a fervura, eu coloco menos água. Ó, a bomba parou, é o timerzinho dela, aquele que ela vai ficar 10 minutos ligada e 2 minutos desligada. E daqui a pouquinho volta a recirculação normal. Como podemos ver, o painel está apitando, está pedindo para a gente remover os maltes, porque já terminou a abraçagem, já terminou a etapa do mash out. Ficou 10 minutos lá em 76 graus. Agora a gente vai remover o malte. Depois que remover ou iniciar a remoção do malte, içamento do cesto, nós vamos apertar confirma e ele vai elevar a temperatura para a etapa de fervura. A gente tem aqui 40 litros de água aquecida, que vai ser a nossa lavagem, como eu comentei no início do vídeo. Foram 140 litros aqui e nós vamos colocar mais 40 litros aproximadamente, acho que tem uns 38, 39 no máximo aqui. O aquecimento da água da lavagem é fora, é outro sistema que tu vai ter que ter. Pode ser um caldeirão de alumínio, pode ser um outro caldeirão de inox, com fogareiro, mas a gente opta por utilizar um ebulidor elétrico dentro da própria bombona, sem problema nenhum, não vai derreter, não vai superaquecer, não vai estragar. Esse ebulidor elétrico de 1500 watts, ligado na luz, por uns 40 minutos ele já está na temperatura de 76 graus. Eu vou começar a içar o cesto agora. Podem ver que aqui tem quatro pinos que eles ficam travando o cesto, né? Então antes de içar, a gente tem que tirar ele dos pinos. E aí vamos colocar a alça de içamento. Isso aí, encaixou os 4 cantos, vamos içar. A gente pode fazer de forma devagar, não içar todo o caldeirão até em cima, até para que não desça essa água muito rápida e leve resíduos de grão lá para baixo, né? Então a gente vai içando. Aos poucos, vocês vão acompanhar depois aqui que a água vai subindo e eu já vou iniciar com a lavagem. Nesse mesmo momento que a água está descendo devagarinho ali. Existem métodos mais automatizados para isso, que pode melhorar. Claro, botar uma bombinha ligada na saída da bombona ajuda. Como podem ver aqui a água já subiu, ó, na beirada do caldeirão. Como já subiu, eu vou erguer mais um pouquinho. E vamos continuar lavando. Pessoal, estou finalizando aqui a nossa lavagem. Apenas para mencionar, que eu esqueci antes, o aquecimento da água da lavagem pode ser feito também no próprio Beer Maker, viu? Só que vocês vão fazer isso antes de iniciar o processo de mostura. Vamos colocar ali, por exemplo, se pediu 40 litros de lavagem, eu sei disso porque eu uso o Beersmith lá e no software ele me dá uma prévia. Vocês colocam 40 litros dentro do Beer Maker,
põe a ferver, deixa ele ferver. Quando tiver fervido, vocês reservem essa água numa bombona. E quando for precisar utilizar, ela ainda vai estar numa temperatura muito boa para lavagem. Provavelmente em locais mais quentes esteja até em 75, 76 graus ainda. Ó, à medida que for enchendo aqui as laterais do caldeirão, ó, já está bem cheio, eu vou suspendendo o cesto. Por que eu não suspendo todo ele antes? Porque assim o fluxo do mosto vai descendo devagarinho pela cama de grãos. Tentar levar o menor número de grãos ou casca possível para dentro do caldeirão de fervura. E vou procedendo com a lavagem. Agora já falta pouquinho. Então, como a gente já fez a lavagem, já colocamos toda a água dentro, vou confirmar aqui para ele já ir aquecendo e vou terminar de remover o cesto de grãos. Esperar ele terminar de escorrer e a gente remove ele total. Vamos fazer a remoção do cesto agora, colocando ele para o lado. A gente vai colocar, vamos ver se já continua pingando em cima dessa bombona aqui. Aí. Dá um pouquinho. E vamos baixar ele. Ok, tá todo suspenso em cima daquela bombona. Dessa maneira fica fácil de fazer a remoção dos grãos e enquanto está subindo para fervura. Pessoal, já estamos aí na primeira adição de lúpulo. Essa adição é aos 50 minutos. A fervura iniciou, já está com ela fervendo há 10 minutos. Já retiramos uma boa parte da espuma. É sempre bom retirar esse acúmulo de espuma que faz até a primeira adição do lúpulo. A gente vai retirando para evitar um boil over. Como vocês podem ver, está bem cheio o caldeirão, ele está com 155 litros. Quando a gente fez a lavagem, a etapa da lavagem terminou, eu fui verificar a quantidade de água, estava com 147 litros. E esses 147 litros não é o que pedia para iniciar a fervura, era 155 litros. Então eu vim aqui e adicionei mais água, simplesmente isso. Adicionei água para ficar dentro da OG, que ficou até um pouquinho acima, a eficiência foi um pouquinho maior do que 70%. Pedi uma OG de 1036 inicial antes de iniciar a fervura, e ele ficou com 1040 já com seus 155 litros. Eu vou confirmar aqui, vou fazer a adição do lúpulo. Primeira adição, bastante cuidado, podem ver que está bem intensa a fervura, ótimo que está assim, é assim mesmo que tem que estar. Só que como a gente tem uma margem de espaço pequena, a gente tem que cuidar com a espuma. Então, nos primeiros minutos de fervura com o lúpulo, a gente deve ficar atento e ficar abrindo aqui. Então, a gente não pode deixar nunca a espuma fechar a boca do caldeirão aqui, porque senão vai espumar, galera. A gente tem que cuidar, não adianta ter mais espaço no caldeirão e deixar tomar de espuma aqui, que ele vai transbordar igual, pode ter mais espaço ou não. Aí os primeiros minutos a gente fica aqui cuidando. Se vê que vai levantar a espuma, abre com a colher, borrifa a água. Dá para fazer de várias formas para não deixar que essa espuma levante. Já estamos agora quase no fim da fervura. Essa é a adição dos últimos 5 minutos. Vou confirmar aqui, colocar os lúpulos. Veja que a fervura está intensa ainda. Vamos cuidar para não dar o boil over.
Esse aqui é o nosso chiller de contrafluxo, esse é o modelo de 7,5 metros. Porém, para o Beer Maker de 120 litros vai ir um maior do que esse. Esse aqui é o que vai nos Beer Maker de 50 e 75 litros. Ele já está montado aqui, a configuração dele é o seguinte. Aqui nessas passagens retas é o fluxo do mosto, nas passagens retas. E nas passagens, entradas e saídas que são curvadas, ela é a passagem da água fria. Como é contrafluxo, onde entra o mosto, que no caso é essa mangueira, vai sair o mosto do Beer Maker, vai entrar aqui. Onde está entrando o mosto, vai sair a água. E aonde está saindo o mosto, vai entrar a água. Tem que andar sempre no contrafluxo. Então, braçagem concluída, pessoal. Vamos confirmar aqui, que daí ele para de dar o apito. Quando termina de abraçagem, ele desliga a resistência e fica aguardando você confirmar. Para fazer o Whirlpool, vamos até ali, drenagem Whirlpool. Ali, drenagem Whirlpool. Confirma, ele pergunta se os registros estão ajustados. É a mesma posição de quando nós estávamos braçando. Só ligar. Aguardamos um pouco para ele fazer a agitação do redemoinho. Vai permanecer ligado aí por uns 2 minutos e a gente já desliga aí. Então terminamos de fazer o Whirlpool, ficou já uns 15 minutos decantando. Agora nós vamos fazer a drenagem para o nosso fermentador. A gente pode ir no mesmo menu lá do drenagem e Whirlpool. Confirmar. Ele está perguntando se ajustamos os registros. Para fazer a drenagem é o único momento que nós temos que fazer o ajuste de registro. Porque a gente não quer mais puxar o trub, que está no centro da panela. A gente só quer tirar o mosto limpo pela lateral. Aqui nessa lateralzinha tem um defletor e uma entrada de líquido que vai para a bomba e sai por esse registro aqui. Então nós vamos abrir essa, fechamos o trub. O Whirlpool a gente também não quer mais que recircule por ele, porque se voltar mosto para dentro da panela vai fazer uma bagunça lá no nosso trub. Então nós fechamos ele também. Então fecha o trub, fecha o Whirlpool e abre o resfriamento. Esse é o procedimento. E obviamente nós vamos abrir um pouco a saída, tem que ser pouco, porque a bomba é muito forte, para ela não tocar muito rápido o mosto para o fermentador e não dá tempo de resfriar. Então ela tem que sair lentamente por aqui, passar pelo nosso chiller de contrafluxo, lentamente, para dar tempo de resfriar, fazer a troca térmica. Então, já ajustamos os registros, a água está ligada, vamos confirmar para começar a trasfega. Uma das mangueiras está vindo água fria e a outra mangueira está indo mosto para dentro do nosso fermentador. Estamos quase no fim da trasfega, da drenagem lá para o fermentador. A gente está mostrando aqui para vocês como é que ficou o trub. Foi um Whirlpool de uns 2 minutos. A gente não utiliza fazer aquele Whirlpool com o vórtice no meio, muito intenso, porque quando o mosto está quente ele pode oxidar, fazendo um Whirlpool muito forte. Então o ideal do Whirlpool é mexer todo o caldeirão, agitando todo o mosto, está ótimo. E vejam como é que ficou perfeito. Clarificação do mosto está ótimo. Isso aqui é uma receita APA. Ela tem um EBC aproximado de 20, se eu não me engano. E a clarificação ficou muito boa. Então é isso aí, galera. Para quem tiver dúvidas e quiser saber um pouco mais sobre o Beer Maker, caso a gente tenha esquecido de mencionar algo aí no vídeo, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, telefone, e-mail. A gente está sempre à disposição para atender vocês. Um abraço.